Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias geniais do psicanalista Contardo Caligares, usando como guia o seu livro Cartas a um Jovem Terapeuta. Bom, para começar, o Caligares já joga uma imagem muito forte na mesa, sabe? Ele lembra da casa do pai, que era médico, sempre lotada de presentes de pacientes agradecidos, e ele usa essa memória para criar um contraste fundamental. Para ele, se a motivação de um terapeuta fosse buscar esse tipo de gratidão, de presente, a carreira já estaria fadada ao fracasso. A recompensa, aqui, é outra coisa. E isso leva a gente direto para a primeira grande questão, que é a vocação do terapeuta. Se a recompensa não é esse reconhecimento externo, de onde ela vem? Caligares defende que ser um bom terapeuta não é algo que simplesmente se aprende, é algo que nasce de traços de caráter bem específicos e que, idealmente, já existem na pessoa. Ele aponta 4 qualidades que são cruciais. E aqui vem uma ideia que dá o que pensar. Ele sugere que é muito melhor a pessoa já ter essas qualidades desde o início. Por quê? Porque, olha, são traços muito, mas muito difíceis de adquirir só com treinamento. É quase como se fosse um chamado, uma predisposição mesmo. E essa simpatia pelas pessoas precisa ser total, incondicional. Caligares conta uma história impressionante de um menino numa instituição que literalmente começou a comer o rosto dele com a boca aberta, cobrindo de saliva. Em vez de recuar com nojo, Caligares entendeu aquilo como a língua da criança, o jeito dela se comunicar. Então, o ponto central é esse, essa capacidade de acolher o humano no seu estado mais bruto, mais cru. Isso é indispensável. Partindo dessa base de empatia, a gente entra na segunda parte, como se constrói uma relação de confiança. E esse é um território assim bem complexo e eticamente muito delicado, como a gente vai ver agora. Caligares não foge da raia. Ele vai direto numa das questões mais temidas e espinhosas da prática clínica. O que acontece quando o amor, a paixão, entra no consultório? Ele é muito claro sobre os riscos, sabe? E descreve 3 padrões, 3 caminhos bem destrutivos que podem surgir quando as fronteiras profissionais são ultrapassadas. Caligares nos apresenta 3 cenários para a gente pensar nesses perigos. O primeiro é o abuso de poder puro e simples. O terapeuta que se aproveita da situação porque pode. O segundo é o terapeuta que quer ser uma panaceia, sabe? Aquele que se casa com uma paciente atrás da outra, numa busca totalmente equivocada de ser a cura. E por fim, ele até admite a raríssima possibilidade de um encontro genuíno, mas faz um alerta. Se acontecer mais de uma vez, opa, já virou um padrão perigoso. E toda essa discussão sobre os limites da relação nos leva a uma pergunta ainda maior, que é o nosso terceiro ponto. Afinal, o que realmente significa curar? Qual é o objetivo de verdade da terapia? É aqui que Caligares vira o jogo na nossa concepção de cura. Não se trata de uma restauração, de apagar um problema e voltar a ser quem se era antes. De jeito nenhum. Pelo contrário, a terapia é uma experiência que transforma. A pessoa não sai igual, só que sem a dor. Ela sai outra pessoa. É uma mudança profunda, não um simples conserto. Com essa ideia de cura como transformação na cabeça, vamos para a quarta parte, que é mais prática. Como esses conceitos todos se aplicam no dia a dia. E Caligares aborda isso com um baita bom senso. A imagem clássica da terapia é o divã, certo? Mas ele é mesmo necessário? O ponto principal aqui para o Caligares não é o móvel em si, mas a autenticidade. Forçar um paciente a deitar no divã se ele não quer não ajuda em nada. O que mais importa é o que funciona para aquela relação, para aquele encontro específico. A disposição dos móveis vem bem depois da qualidade da conexão. E além do ambiente físico, que tipo de regras ou combinados realmente ajudam o processo a andar para frente? Ele destaca algumas. Associação livre, claro, é a base. A de evitar grandes decisões durante a terapia é uma ótima ideia, mas difícil de aplicar na prática em tratamentos longos. Agora, a terceira é muito interessante. O conselho de não falar sobre a terapia com pessoas próximas. Isso protege o processo, que é super delicado, das opiniões e das resistências de fora, criando um espaço seguro para a mudança acontecer. Então, juntando tudo isso, como é que um jovem terapeuta encontra o seu norte e constrói uma prática que seja sólida e ética? Nas escolas de psicanálise, o conselho que rolava era faça-se conhecer. Só que, como o Caligares bem aponta, isso muitas vezes foi interpretado do jeito errado. Virou um convite para impressionar os colegas, sabe? Com teorias complicadas, artigos difíceis, tudo numa busca por status dentro da própria bolha profissional. E aqui vem a alternativa poderosa que ele propõe. O verdadeiro fazer-se conhecer não tem a ver com a admiração dos colegas. Tem a ver com o compromisso genuíno com as pessoas que procuram ajuda.
Ele diz: se o foco estiver nos pacientes, na qualidade do trabalho, não se preocupe. A reputação e a clínica vão se construir sozinhas. O compromisso é com quem sofre, não com a teoria. Essa ideia, para mim, resume a mensagem central do livro. No fim das contas, a bússola não aponta para o prestígio ou para a doutrina. Ela aponta para a escuta, para a curiosidade e para o carinho pela imensa e às vezes complicada variedade da experiência humana. E fica a reflexão: o que de fato define a arte de um bom terapeuta?